A noite chuvosa em Lisboa parecia um presságio. Ana acordou sobressaltada, o coração disparado, quando a porta do quarto se escancarou com um estrondo. Sua mãe, Dona Isabel, irrompeu como uma fúria divina, empunhando a Bíblia como uma arma, os olhos flamejantes de raiva e desespero. "Levanta-te, pecadora! Deus não perdoa quem se deita com o demonío", gritou ela, puxando Ana pelos braços para fora da cama quente, onde minutos antes ela sonhava com Maria. Ana tropeçou no chão frio, o pijama encharcado de suor frio, enquanto a mãe a arrastava pelo corredor escuro da casa antiga no bairro Alto. As palavras da Bíblia ecoavam como chicotadas, Levítico 18:22. "Não te deitarás com mulher como se fosse homem, é abominação." Ana, com 25 anos, sentia o mundo desabar. Ela havia escondido seu amor por Maria por anos, orando todas as noites para que Deus a curasse daquela atração que a consumia desde a adolescência. Mas agora, o segredo fora descoberto, uma carta esquecida no bolso de uma jaqueta, palavras de amor trocadas em sussurros. Dona Isabel, uma viúva devota de 50 anos, frequentadora assídua da igreja de São Roque, via na filha única a continuação de sua linhagem pura e católica. Criada em uma família conservadora do interior alentejano, ela migrara para Lisboa em busca de uma vida melhor, mas carregava consigo os valores rígidos da tradição portuguesa. "Como pudeste fazer isso conosco?" "Com a memória do teu pai", soluçava ela, jogando Ana no sofá da sala, onde velhas fotos de família observavam acusadoras. Ana, tremendo, tentou-se defender. "Mãe, não é escolha minha. Eu amo a Maria. É real, é puro." Mas as palavras soavam vazias diante da fúria materna. Naquela madrugada, o confronto escalou. Dona Isabel ligou para o padre local, Padre Manuel, um homem austero que pregava contra os pecados modernos influenciados pela Europa liberal. Ele chegou em menos de uma hora, o colarinho clerical impecável contrastando com o caos da casa. "Filha, o diabo engana com doces ilusões", disse ele, impondo as mãos sobre a cabeça de Ana em uma oração forçada. Ana sentia náuseas, o estômago revirando com um conflito interno. Ela amava sua mãe, respeitava a fé que a criara, mas o toque de Maria era o único que a fazia se sentir viva. Enquanto o padre orava, Ana relembrava o início. Aos 18 anos, na Universidade em Lisboa, ela conhecera Maria em uma aula de literatura. Maria, 27 anos agora, era uma estudante madura, vinda de uma família progressista do Porto, com cabelos curtos pretos e um riso que iluminava salas inteiras. Elas se aproximaram discutindo Camões e os sonetos de amor, mas logo as conversas viraram confissões profundas. Ana, reprimida por anos de educação católica, encontrou em Maria a liberdade que nunca soubera existir. O primeiro beijo, roubado em um café escondido na Alfama, fora como um raio, elétrico, proibido, inevitável. Mas o preço já se anunciava. Ana mentia para a mãe sobre amigas de estudo, enquanto Maria pressionava por mais transparência. "Não podemos viver nas sombras para sempre", dizia Maria, cuja família aceitava sua orientação com relutância, mas sem rejeição total. Ana, porém, temia o pior, o abandono, a excomunhão social em uma sociedade portuguesa ainda dividida entre tradição e modernidade. Lisboa, com suas marchas do orgulho e leis progressistas, contrastava com os bairros conservadores onde a igreja ainda ditava normas. Após a oração, Dona Isabel deu o ultimato: ou acabas com isso, ou sais de casa. "Não permitirei que manches nossa família." Ana, chorando, assentiu temporariamente, mas no fundo sabia que a batalha mal começara. Ela ligou para Maria às escondidas, sussurrando: "Preciso de ti." Mas tudo mudou. Maria, do outro lado da linha, sentiu o pânico na voz da amada. "Vou aí. Não estás sozinha." Mas ao chegar, deparou-se com a porta trancada e Dona Isabel vigilante. O confronto inicial se transformara em uma guerra fria. Nos dias seguintes, Ana vivia em um limbo. No trabalho como professora de português em uma escola secundária, ela mal se concentrava, os alunos notando sua distração. Maria, designer gráfica freelancer, mandava mensagens constantes, mas Ana respondia com cautela, temendo que o telefone fosse vigiado. A pressão familiar intensificava, tias ligavam, primos sussurravam boatos.
Ouvi dizer que a Ana anda com más companhias, comentavam em jantares familiares. Ana sentia a rede social se fechando, o isolamento crescendo. Um dia, no café habitual, Maria a confrontou. Estás a escolher ela em vez de nós? Ana, com olhos inchados, rebateu, não é escolha. É sobrevivência. Mas Maria, ferida, retrucou, amor não sobrevive a mentiras. Aquela discussão marcou o primeiro rachadura. Ana voltou para casa, onde Dona Isabel a esperava com uma mala pronta. Vai para o convento em Fátima. Lá purificarás a alma. Ana recusou, mas o gesto a consumia. Ela orava novamente, pedindo forças, mas desta vez, não para mudar, mas para resistir. A tensão culminava em uma noite de discussão acalorada. Dona Isabel, chorando, confessava seu próprio passado. Eu também tive tentações, mas lutei. Por Deus, pela família. Ana via pela primeira vez a vulnerabilidade da mãe, mas isso só aprofundava o abismo. Mãe, teu luta foi em vão se me condena ao mesmo. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Ana saiu para a rua, caminhando pelas calçadas molhadas, o Tejo ao fundo como testemunha muda. Ela ligou para Maria, preciso decidir. Mas o preço é alto. Os dias se arrastavam como uma sentença em Lisboa. Ana, agora morando temporariamente com uma amiga da universidade, sentia o peso da decisão. Dona Isabel não atendia chamadas e a família a tratava como pária. Maria, porém, insistia em encontros clandestinos, mas cada beijo carregava o sabor amargo da incerteza. Não posso continuar assim, disse Maria em um banco do Parque Eduardo VII, o sol de outono filtrando pelas árvores. Ana, apertando sua mão, murmurou, dá-me tempo. Vou lutar. Mas o tempo era inimigo. No trabalho, rumores se espalhavam. Uma colega conservadora, sabendo do escândalo, comentou acidamente, em Portugal, ainda valorizamos a família tradicional. Ana, ferida, defendeu-se, amor não tem tradição. Mas internamente, duvidava. Seus alunos, adolescentes curiosos, faziam perguntas sutis sobre diversidade e Ana respondia com cuidado, temendo represálias da direção escolar ligada a círculos católicos. Maria, por sua vez, enfrentava seus próprios demonios. Sua família no Porto, embora mais aberta, pressionava por um relacionamento normal. Seu irmão, um engenheiro pragmático, ligava, Maria pensa no futuro. Filhos, estabilidade. Ela rebateu, meu futuro é com Ana. Mas a dúvida crescia. Em uma noite solitária, Maria encontrou uma ex-namorada em um bar gay no bairro Alto. A conversa fluiu, mas Maria recuou, leal. Não trairei Ana, pensou, mas o flerte abalou. O reencontro com Dona Isabel veio inesperado. Ana, impulsionada por culpa, foi à casa antiga. A mãe abriu a porta, o rosto marcado por noites insones. Entra, mas sem mentiras. Elas sentaram à mesa da cozinha, o cheiro de bacalhau cozinhando no ar. Dona Isabel falou primeiro, consultei o padre. Ele diz que é uma fase, influenciada pela cidade pecaminosa. Ana, controlando a raiva, respondeu, não é fase, mãe. É quem sou. A discussão escalou, memórias de infância emergindo, Ana como menina obediente, rezando o terço, agora corrompida. Dona Isabel revelou uma traição do passado, seu marido, falecido há 10 anos, tivera um caso. Eu perdoei por Deus. Tu deves fazer o mesmo. Ana viu o paralelismo, amor versus dever. Mas teu perdão te custou felicidade? Perguntou. A mãe calou-se, lágrimas rolando. Pela primeira vez, Ana sentiu pena, não raiva. Mas o impasse persistia. Se me aceitas, aceitas Maria. Dona Isabel negou, nunca. Maria, sabendo do encontro, esperava ansiosa. E então? Ana, exausta, confessou, ela não muda. Maria propôs, vamos embora. Para o Porto ou além.
Mas Ana hesitava, atada à mãe. Essa indecisão feriu Maria profundamente. Estás a me sacrificar por ela? Em uma briga feia, Maria gritou: escolhe. Ana, chorando, saiu correndo, deixando Maria sozinha no apartamento. A sociedade portuguesa amplificava o drama. Notícias sobre direitos LGBT enchiam os jornais, casamentos gays legais desde 2010, mas discriminação persistente em áreas rurais e conservadoras. Ana leu artigos sobre jovens rejeitados, suicídios. Isso a aterrorizava. Em uma manifestação no Rossio, ela viu casais como ela e Maria, felizes. Por que não nós? Pensou. Mas o medo de perda familiar a paralisava. Um telefonema mudou tudo. Dona Isabel, hospitalizada com um ataque de pânico, chamou Ana. No hospital de Santa Maria, Ana encontrou a mãe frágil. Temi perder-te para sempre, sussurrou Dona Isabel. Ana, segurando sua mão, disse: não me perdes se me aceitas. Pela primeira vez, a mãe ouviu. Talvez eu precise aprender. Foi um vislumbre de esperança, mas tênue. Maria, porém, cansada de esperar, começou a se distanciar. Encontros rareavam, mensagens frias. Ana sentia o abismo crescer. Em uma noite chuvosa, ela confrontou Maria em seu estúdio. Não desistas de nós. Maria, com olhos vermelhos, rebateu: tu desististe primeiro. A discussão revelou feridas profundas. Maria sentia-se secundária, Ana dividida. Amor requer sacrifício mútuo, disse Maria. Ana, desesperada, beijou-a, mas Maria recuou. Preciso de tempo. Ana voltou para casa, o coração partido. Dona Isabel, recuperada, propôs terapia familiar com o padre. Ana aceitou, mas com condições, sem julgamentos. As sessões começaram tensas. O padre citava escrituras, Ana argumentava com lógica: Deus é amor, não ódio. Dona Isabel ouvia, conflituada. Aos poucos, rachaduras apareciam na armadura materna. Mas o custo era alto. Ana perdia peso, noites insones. Maria, em silêncio, viajava para o Porto. A separação temporária doía como uma ferida aberta. Ana questionava: vale a pena lutar por aceitação se perco o amor? Em uma carta para Maria, escreveu: volta. Sem ti, nada faz sentido. Mas Maria não respondia, o silêncio uma punição. A alta tensão culminou em uma festa familiar. Ana, convidada relutantemente, enfrentou olhares acusadores. Uma tia perguntou: vais casar com um homem bom? Ana, corajosa, respondeu: amo uma mulher boa. O escândalo explodiu, mas Dona Isabel interveio: basta. É minha filha. Foi o primeiro ato de defesa, surpreendendo todos. O inverno em Lisboa trazia ventos frios do Atlântico, espelhando o gelo no coração de Ana. Após a defesa inesperada de Dona Isabel na festa, uma trégua se instalou, mas frágil. As sessões de terapia continuavam, com o padre cedendo terreno. A igreja evolui, mas devagar. Ana via progresso, mas Maria permanecia distante, respondendo mensagens com monossílabos. Preciso reconquistá-la, pensou Ana, planejando uma viagem ao Porto. Chegando à estação de Santa Apolónia, Ana embarcou no trem, o coração acelerado. O Porto, com suas ribeiras e vinho, era o lar de Maria, onde ela se refugiara com a família. Ao chegar, Ana bateu à porta do apartamento modesto. Maria abriu, surpresa, os olhos inchados de cansaço. O que fazes aqui? Ana, tremendo, disse: vim por nós. Elas sentaram no sofá, o rio Douro visível pela janela. Maria desabafou: senti-me traída. Enquanto lutavas pela tua mãe, eu esperava nas sombras. Ana admitiu: errei. Mas agora escolho-te. Elas se abraçaram, lágrimas misturando-se. Mas Maria hesitou: e se tua mãe recuar? Ana prometeu: enfrentaremos juntas.
Naquela noite, reconectadas, conversaram até o amanhecer, reavivando a chama. De volta a Lisboa, Ana confrontou Dona Isabel com a verdade. Maria volta comigo. A mãe, após um silêncio longo, assentiu, convida-a para jantar. O encontro foi tenso. Dona Isabel, com mãos trêmulas, serviu cozida à portuguesa. Maria, educada, elogiou a comida. Mas as perguntas vieram: como pretendes viver isso em Portugal? Maria respondeu, com honestidade. Dona Isabel, tocada, compartilhou histórias de sua juventude repressiva. Porém, a sociedade não perdoava facilmente. No trabalho de Ana, a direção chamou-a para uma reunião. Recebemos queixas de pais. Teu estilo de vida afeta os alunos. Ana, indignada, defendeu-se: meu amor não afeta meu ensino. Mas o aviso veio: cuidado, ou perdemos-te. O stress a consumia, questionando se valia a pena. Maria, solidária, propôs: mudemos para um lugar mais aberto, como Madrid. Mas Ana recusou: Portugal é nosso lar. Lutamos aqui. Essa determinação fortalecia o laço, mas criava atritos. Maria, frustrada com o conservadorismo, discutia: por que sofrer? Ana retrucava: por mudança. Um incidente abalou tudo. Em uma marcha LGBT no Chiado, Ana e Maria marchavam de mãos dadas. Um grupo conservador protestava, gritando insultos. Uma pedra voou, acertando Maria no braço. No hospital, Ana chorava: é minha culpa. Maria, enfaixada, disse: não. É deles. Mas o medo instalou-se. Dona Isabel, sabendo, ligou: vinde para casa. Protejo-vos. A proteção materna evoluiu. Dona Isabel começou a ler sobre orientação sexual, questionando o padre. Se Deus criou todos, por que condena alguns? O padre, desconfortável, respondeu: mistérios da fé. Dona Isabel, em crise, confessou a Ana: talvez eu esteja errada. Foi um turning point, mas doloroso, anos de crenças abaladas. Maria, porém, guardava ressentimentos. Em uma discussão, acusou Ana: tua mãe sempre virá primeiro. Ana, ferida, rebateu: não. Mas família importa. A briga escalou, Maria saindo porta afora. Ana, sozinha, refletia sobre sacrifícios, amor versus raízes. Dias depois, uma traição veio à tona. Maria, em momento de fraqueza no Porto, benjara a ex-namorada. Confessou a Ana por culpa, foi erro. Estava perdida. Ana, devastada, sentiu o mundo ruir. Como pudeste? Maria chorou: perdão. Mas a confiança quebrou. Ana, em fúria, voltou para Dona Isabel, que consolou: o amor testa-nos. O conflito interno de Ana intensificava. Perdoar ou terminar? A sociedade portuguesa, com suas dualidades, progressista em leis, conservadora em corações, espelhava sua luta. Ela consultou uma terapeuta secular, que aconselhou: escolhas têm preços. Qual pagas? Após noites insones, Ana decidiu confrontar Maria. No café onde se conheceram, disse: perdoo, mas mudamos. Maria, aliviada, concordou: juntas. Mas o dano persistia, uma cicatriz. Dona Isabel, vendo o sofrimento, organizou uma reunião familiar. Aceitem Ana como é. Alguns parentes recusaram, outros hesitaram. Uma prima, lésbica enrustida, confidenciou: invejo tua coragem. Isso fortaleceu Ana. Mas o clímax se aproximava. Um artigo no jornal expôs o caso de Ana por uma colega vingativa. Professora promove agenda gay em escola. O escândalo explodiu, pais protestando. Ana, demitida sumariamente, perdeu o emprego. O preço da verdade, pensou, amargurada. A demissão de Ana foi um golpe devastador.
Sem renda, dependendo de Maria, o orgulho corroía. Não sou fardo, disse ela, procurando empregos em vão. Lisboa, outrora acolhedora, agora parecia hostil. Maria, trabalhando dobrado, consolava: superamos. Mas a tensão crescia, discussões sobre dinheiro e futuro. Dona Isabel, surpreendentemente, ajudou financeiramente. Não perco minha filha. Essa generosidade reconectou-as, mas Maria via com ciúmes. Ela compra teu afeto? Ana negava, mas o equilíbrio era precário. Em busca de apoio, Ana juntou-se a um grupo LGBT em Lisboa. Histórias semelhantes inspiravam rejeições, vitórias. Uma mentora, Sofia, aconselhou: luta judicial pela demissão. Ana processou a escola por discriminação, invocando leis portuguesas. O processo, midiático, expôs vulnerabilidades. Maria, solidária, testemunhou: nosso amor é legítimo. Mas a exposição atraía ódio online, ameaças anônimas. Saiam de Portugal, pecadoras. O medo as unia, mas paralisava. Dona Isabel, em transformação, defendeu publicamente. Em uma entrevista local, disse: errei ao julgar. Amor é amor. Isso chocou a família, mas ganhou aliados. O padre, pressionado, suavizou sermões. Porém, uma traição maior veio. A ex de Maria, invejosa, vazou mensagens antigas, distorcendo o relacionamento. Rumores de promiscuidade se espalharam. Ana, humilhada, confrontou Maria: mais segredos? Maria jurou inocência, mas a dúvida persistia. O julgamento chegou. Ana, no tribunal, depôs com voz firme: minha orientação não define minha competência. Testemunhas conservadoras contra-argumentaram: crianças precisam de modelos tradicionais. O juiz, progressista, decidiu a favor: reintegração e indenização. Vitória amarga, mas empoderadora. Com o dinheiro, Ana e Maria planejaram uma vida nova. Casamos, propôs Maria. Ana, hesitante, aceitou. Mas Dona Isabel reagiu mal: casamento é sacramento. O conflito ressurgiu, Ana dividida. Em uma viagem a Fátima, Dona Isabel buscou orientação. Rezando na Basílica, teve uma epifania: Deus ama todos. Voltando, abençoou o casamento: sejam felizes. Mas o passado assombrava. Maria, sob pressão, admitiu outro flerte. Foi nada, mas sinto culpa. Ana, traída novamente, explodiu: basta. A separação veio, dolorosa. Ana, sozinha, refletia: sacrifícios demais. Meses depois, reconciliação tímida. Maria, arrependida, voltou: mudei. Ana, cautelosa, aceitou. Juntas, enfrentaram sociedade. Dona Isabel, agora aliada, organizou um jantar reconciliador. Família, relutante, compareceu. Toasts a novos começos. Mas o preço: amizades perdidas, carreira marcada. Ana questionava: valeu? A primavera trouxe flores aos jardins de Lisboa, mas para Ana, era renascimento cauteloso. Após a reconciliação, ela e Maria moravam juntas em um apartamento no Príncipe Real, bairro Boêmio. O casamento, civil, foi simples: amigos, Dona Isabel como testemunha. Orgulho de vós, disse ela, lágrimas nos olhos. Mas cicatrizes permaneciam. Ana, reintegrada na escola, enfrentava olhares hostis. Alunos, porém, apoiavam: senhora, é corajosa. Isso motivava a ensinar sobre tolerância. Maria, criativa, lançou um projeto gráfico sobre histórias LGBT portuguesas. Para mudar mentes, explicava. Ana colaborava, escrevendo textos. Dona Isabel, transformada, voluntariava em grupos de apoio a famílias. Aprendi com minha filha. O padre, influenciado, pregava inclusão. Porém, Mautano-se persistiam.
Ana questionava: traí minha fé? Maria respondia: tua fé evoluiu. Um dia, uma prima distante revelou: tua mãe quase te deserdou. Ana confrontou Dona Isabel: verdade? A mãe admitiu: sim, mas amor venceu. O clímax final veio em uma crise. Maria recebeu a oferta de emprego em Berlim. Melhor vida lá. Ana, atada a Portugal, recusou: aqui lutamos. Discussão feroz: estás presa ao passado. Maria partiu sozinha, prometendo voltar. Ana, devastada, buscou consolo em Dona Isabel. Perdi tudo? A mãe: não. Ganhaste a ti mesma. Meses de reflexão. Ana viajou sozinha pelo Alentejo, reavaliando. Cartas de Maria chegavam: saudades. Ana respondeu: volta. A reunião no aeroporto foi emotiva. Maria: escolho Portugal contigo. Elas reconstruíram mais fortes. A sociedade mudava devagar, leis avançavam, mas preconceitos perduravam. Ana e Maria advocavam, pagando o preço da visibilidade. No fim, Ana refletia: os sacrifícios valeram? Família reconciliada, amor resiliente, mas feridas profundas. Foi certo priorizar o amor sobre a tradição, ou a tradição molda o amor de forma inescapável?